perguntar para alguém se ele quer operar. Ele opera e pronto. Às vezes a gente está olhando para a porta e está olhando para a janela, mas é que Deus vai poder tirar essa tranca da minha vida? Não, Deus vai abrir uma porta, meu querido, até onde não tem tranca. Amém? Para abençoar, para ver você glorificar e exaltar o nome santo dele. Eu tenho certeza que Deus, meu querido, de abençoar cada um em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Determinado tempo, Deus vai abençoando em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, eu tenho certeza, se Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo, você acredita nisso? Não. Eu não acredito que você venha aqui de varde, não. Não tem nada para fazer em casa, vem para o culto. Ou está passando um grande problema, vem para o culto para buscar uma resposta. É aqui que Deus quer falar contigo. Então, tudo que Deus falar contigo aqui nessa noite, coloque em prática, amém? Porque eu tenho certeza que toda a palavra que é anunciada aqui é para, meu querido, edificação nossa. Eu tenho certeza que o Pai quer falar conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se nós viemos aqui, meu amado, Deus quer falar conosco através do seu servo. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, amém, que eu falarei através de vós. Um dia os discípulos estavam preocupados, porque será que eles vão nos escutar? Jesus Cristo diz, não fiquem preocupados, porque eu falarei através de vós. Então Deus, meu querido, está falando. Por isso que disse lá no livro de Hebreus, capítulo de número 1, se você passar por lá, você vai ver. E versículo de número 1, Deus tem falado aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, falou com nós através do Filho. Então, o que fala conosco hoje é o Filho, através dos seus servos. Então, é o Filho que fala com você. Amém? É o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Então você tem que ouvir a proposta de Jesus e se aceitar, Ele te dá um lugar de descanso. Essa é a proposta do reino. Você já parou para se perguntar, irmão? Hoje, quando a gente tem o Espírito Santo, tudo que a gente faz, você acredita que a gente começa a conectar junto com o reino? Você acredita com isso? Tudo que você faz? Como assim, pastor? Hoje eu vou buscar a tipagem sanguínea do meu filho. Eu fui buscar a tipagem sanguínea dele e disse para os meus filhos assim, filho, você já parou para perguntar qual seria o tipo da tipagem do sangue de Jesus Cristo? E eu comecei a questionar com meus filhos isso. Eu disse, filho, se o sangue de Jesus tivesse uma tipagem, seria O negativo. Você sabia disso? Porque o sangue O negativo dá para todo mundo, meu amado, e não recebe, só recebe daquele que é portador de um O negativo também. Você está entendendo? Então, Jesus não recebe de qualquer um, Ele recebe só do Pai, mas agora para doar, Ele doa para todo mundo. Está entendendo? Glorifica. Amém, irmão? Então, tudo que a gente pega em nossas mãos, Deus traz uma revelação. Então, se seria uma tipagem do sangue de Jesus, seria o O negativo, assim como eu sou O negativo também. Eu só recebo de outro que é O negativo também, mas para mim doar, eu posso doar para todo mundo. E eu comecei a imaginar qual seria o tipo de sangue de Jesus Cristo. Se Deus, meu querido Jesus, só recebia do Pai. Você está entendendo o mistério? Então Deus quer falar através do Filho aqui nessa noite. E tem sangue poderoso aí, irmão. Amém, amém? Ô, glória. Aplauda o nome santo dele e vamos ouvir a palavra de Deus. Vem que é servo do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Salve o nome do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Quem já sentiu a presença do papai aí na casa? Tenha certeza que o papai está na casa, em nome de Jesus. E aonde o papai está na casa, os filhos nunca ficam de barriga vazia. Pode ter certeza. Queria saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão chegando através da web rádio. Seja muito bem-vindo através do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Só um rápido recadinho, em nome de Jesus. Já chegou o celular aí? Está desligado, está no silencioso, em nome de Jesus? Para que a gente possa ouvir a voz do Pai? Então vamos lá, sem demora, em nome de Jesus. Abra a poderosa palavra de Deus comigo no Evangelho de João. João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Quem for achando vai glorificando a Deus. A glória a Deus e aleluia, aqui não é proibido. João, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. João, capítulo de número 12, e versículos 1, 2 e 3. Todos acharam? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem
ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, que me ouve aqui nesta noite, trouxe uma passagem aos nossos corações muito conhecida, quando Maria unge os pés de Jesus. Creio que todos nós conhecemos essa palavra de Deus, essa passagem da palavra de Deus. Só que tem um detalhe, irmão, irmã, essa passagem de João capítulo de número 12, ela vai ocorrer só porque antes ocorreu João capítulo de número 11. Irmão, só vai acontecer essa passagem porque aconteceu a passagem anterior. E é em cima desses 3 versículos que eu quero trazer uma mensagem para você. Debaixo do tema. O tema hoje é uma pergunta para nós. O tema, por si só, ele fala sozinho. Amigo ou traidor? Essa madrugada, eu sonhei com o tema da palavra. O Senhor disse que esse era o tema. Para você entender mais ou menos o que eu vi mais ou menos uma folha de caderno com um tema escrito nela. Amigo ou traidor? E aí, eu entendi por quê. Irmão, a gente vê a Bíblia falando de Jesus. Lázaro, Marta, Maria e Judas. Então, amado irmão, amada irmã, não tem como falar de amizade e não falar de Jesus Cristo e Lázaro. Então vemos que Lázaro, esse mesmo que está sentado à mesa com Jesus aqui, é aquele mesmo que estava enfermo em João capítulo de número 11. Que ele ficou enfermo e a história você já conhece. As suas irmãs enviaram alguém para dizer: mestre, aquele que tu amas está enfermo. E aí Jesus vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E aí o que me chama a atenção é no versículo de número 5 por ali, quando diz, a Bíblia diz, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então olha só, e aí, prosseguindo um pouquinho mais, a Bíblia relata que o próprio Jesus Cristo chama Lázaro de amigo. O nosso amigo Lázaro, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então aqui já aprendemos algo. Se alguém é amigo de Jesus, essa pessoa tem que ser nosso amigo também. Não tem como eu dizer que eu sou amigo de Jesus e não ser amigo daqueles que andam com Jesus. Porque ele diz, Lázaro, o nosso amigo dorme. Quando você vê em Lucas capítulo de número 10,
quando Jesus chega à aldeia, a Bíblia vai dizer que chegando Jesus à aldeia, Marta o recebeu em sua casa. Mas só que se você analisar o texto com bastante cuidado, você não vai ver. Você vai ver que nem só Jesus estava ali, mas tinha muita gente com ele. Porque Maria vai se assentar aos pés de Jesus, porque viu aqueles que vinham com Jesus se assentar primeiro. Então aqui a gente já aprende uma coisa. Quando a gente abre as portas da nossa casa para Jesus, a gente tem que aceitar aqueles que vêm com Ele. Não tem como a gente abrir a porta para Jesus e não querer os seus discípulos junto. Aí olha só o que diz no versículo de número 12. E foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia. Olha só, irmão, Jesus ressuscitou Lázaro. E aí, o que acontece? Quem sabe, passou-se alguns dias, e de repente, Jesus sente no coração aquela vontade de visitar Lázaro, ver aquele seu amigo que fazia um tempo que ele já não via. Aí a Bíblia diz: e foi, pois, Jesus. Irmão, olha só, se a gente analisar, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, como eu falei, ele chama Lázaro de amigo. Se a gente analisar a vida de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, há entre eles uma busca constante, uns pelos outros. Como assim? Como eu falei aqui, Lucas capítulo de número 10, Jesus vai até a aldeia, e Marta abre a porta da sua casa para Jesus. Aí olha só, o que acontece? Lázaro fica enfermo, Maria e Marta mandam um mensageiro até Jesus, e depois Jesus vem até eles. Então olha só, há uma busca de ambas as partes. Uma vez Jesus vai, outra vez Marta e Maria vão. Falando de amizade, há uma necessidade de haver um comprometimento de ambas as partes. Irmão, a nossa amizade com Jesus tem que haver uma busca de ambas as partes. Se eu quero ser amigo de Jesus, ele já se veio até mim, deixando o céu e vindo até a cruz. Agora eu saio de casa e vou até a cruz. Para quê? Para que quando ele voltar, ele possa se lembrar de mim. Então, pode ver, Jesus vai e elas respondem. Elas vão e Jesus responde. Irmão, ninguém é amigo sozinho. Assim é a amizade entre o corpo de Cristo. Para nossa amizade não ser abalada, precisa ter um comprometimento de ambas as partes. Eu busco por você, mas você busca por mim. Você busca por mim e eu busco por você. E assim a gente vai se fortalecendo. Assim a nossa amizade vai se fortalecendo. E com Cristo é assim. A gente precisa se entregar para Ele como Ele se entregou para nós. Esses dias eu já falei, mas como diz Paulo, eu não me canso de repetir as coisas para a segurança nossa. Olha só, se você vê em Lucas capítulo de número 5, Pedro passou a noite toda pescando para si mesmo, mas para o reino não conseguiu orar 1 hora. A Bíblia diz que ele pescou a noite toda e não achou nada. Aí Jesus chama ele para o ministério, larga os peixes, vem comigo. E aí quando é para o reino, Pedro, não consegui se ver lá comigo 1 hora. Quer dizer, quando a gente estava no mundão, muitas vezes, a gente passava a noite toda na noitada. Mas quando vem para o reino, não consegue passar uma noite de vigília no monte. Sendo que Paulo diz em Romanos 6,19,
que assim como a gente se entregava para o pecado, para a imundícia, agora a gente tem que se entregar para a justiça. Da mesma maneira que a gente se entregava para o mundo, agora é necessário se entregar para o reino. Já viu que se a gente não se policiar, a gente passa o dia todo fazendo coisas para nós e nada para o reino? E aí depois a gente ainda quer resposta do Pai. Então olha só, há entre Jesus e a família de Lázaro uma aliança, uma preocupação de ambas as partes, porque Jesus chega na cidade com os seus discípulos, e Marta, quem sabe, estou conjecturando para você, onde é que Jesus vai se hospedar? Eu vou abrir a minha casa para ele. Há uma preocupação mútua. Aí olha só, Marta manda o mensageiro, ó, Lázaro vai morrer. E depois Jesus vem. Isso é uma amizade. Resposta de ambas as partes. Compromisso de ambas as partes. Aí a pergunta que fica é: nós temos tido compromisso com Jesus? Quando Jesus pede algo para a gente tem feito? Porque quando a gente pede algo para Jesus, a gente quer que Ele faça. Mas se quando Ele pede algo para nós temos feito? Uma amizade, ela vive assim de respostas, de comprometimento. Mas vamos lá, para não demorar muito. Como eu falei, irmão, só quero frisar isso no seu coração, amém? Ninguém é amigo sozinho. Ninguém é amigo sozinho. Muitos aí fora dizem: eu tenho Jesus como amigo. Dizer é uma coisa, provar é outra. É aquilo que eu sempre digo, irmão. Dizer que ama, até o bonequinho do I99 diz: eu quero ver é provar. Se você for lá pegar o bonequinho de I99 e apertar ele, ele vai dizer: eu te amo. Mas manda ele provar para ver se ele ama. Então, ser amigo de Jesus é buscar Jesus, mas também receber Jesus. Aí, irmãos, olha só que interessante. Uma amizade verdadeira, ela precisa sobreviver aos momentos de perigo. Para ela ser verdadeira, ela tem que sobreviver aos momentos de perigo. Como assim? Se você vê em João capítulo de número 11, quando o mensageiro chega lá e diz que Lázaro está para morrer, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou ali alguns dias. Mas abaixo, dos versículos abaixo, você vai entender por que Jesus ficou lá mais uns dias. Por quê? Primeiro, porque era para glorificar o nome do Senhor. Mas em segundo, porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Aí olha só, passou-se os dias e Jesus disse para os seus discípulos: ei, vamos retornar para lá onde nós estávamos. E aí um deles vai dizer: mas espera aí, Jesus, ainda agora eles queriam te apedrejar e tu tornas para lá? Olha só, Jesus correndo um perigo para o seu amigo Lázaro, buscando manter a sua amizade no momento de perigo, não se importando somente para consigo, mas para com seu amigo que estava enfermo. Só que aí, como Jesus respondeu, agora Lázaro tem que trazer para Jesus uma resposta à altura. Aí a gente vai entender por que agora os judeus querem matar Lázaro, porque agora ele tem que testemunhar daquele que não negou Lázaro. Então, olha só, primeiro os judeus queriam matar Jesus. Jesus provando a amizade. Só que agora a prova chegou na vida de Lázaro. Agora Lázaro vai ter que provar que é fiel para Jesus, mesmo os judeus querendo matar ele. Então, toda amizade verdadeira, ela passa por um momento de dificuldade. Vê, Jesus passou primeiro para dar o exemplo, mas depois chegou na vida de Lázaro. Aí imagina, irmão. Imagina Jesus. Estou conjecturando para você. Eu vou enfrentar as pedras por Lázaro. Mas será que depois ele vai testemunhar de mim? Aí você vê, estou conjecturando para você entender, uma troca.
Jesus se arriscou, mas agora é a vez de Lázaro se arriscar por Jesus. Nenhuma amizade verdadeira, ou melhor, nenhuma amizade é verdadeira se ela não passar por momentos de perigo. Mas tem que ser de ambas as partes. Jesus deu o exemplo e Lázaro o imitou. Aí olha só, irmão. Agora aqui eu quero trazer algo interessante. Jesus passou perigo e Lázaro também. E por que tem muitas pessoas que querem viver o evangelho, mas querem viver só o que é bom? Como assim, irmão Dudu? Querem curar enfermos, querem expulsar demônios, mas não querem ser rejeitados pelos familiares. Não tem como. Não tem como a gente querer viver o evangelho genuíno e não passar por isso. Ah, eu quero ser usado para curar um Bartimeu da vida. Eu quero ser curado, usado para curar aquele enfermo que está na Porta Formosa, mas não querer ser rejeitado pelos irmãos. Pelos irmãos dentro de casa, primeiro eu falo. Não tem como. Irmão, não tem como. Biblicamente falando, não tem como a gente participar do corpo e do sangue e não ser traído. Não tem como a gente querer participar da ceia, mas não querer um Judas na nossa vida. Irmão, quem quer viver o evangelho, tem que viver ele por completo. Tem os momentos bons, mas tem os momentos difíceis. Não é mamão com açúcar, é mamão com sal, como diz o pastor. Irmão, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que toda resposta que Jesus dá de nós, Ele espera de nós uma resposta, uma contra-resposta. Porque às vezes a gente pede muito e age pouco. Jesus, me dá um dom, mas você está buscando o dom? Jesus, faz isso na minha vida, mas você está batalhando para que aconteça? Jesus, usa alguém para profetizar na minha vida. Mas sabe o que é interessante? Paulo diz que a gente tem que batalhar para que as profecias venham se cumprir. Paulo escrevendo a Timóteo diz: ei, meu filho Timóteo, acerca das profecias, batalhas por elas legitimamente para que elas venham acontecer. Porque às vezes a gente espera tudo por Deus. Deus já fez a parte dele, já usou o profeta para profetizar, agora batalhe você para que ela venha se cumprir. É só ler uma das cartas a Timóteo, você vai ver lá, acerca das profecias. Não é a gente receber uma profecia e sentar no sofá com uma bacia de pipoca. É receber uma profecia e correr para o monte para que ela se cumpra. Buscar a presença de Deus. Buscar o revestimento de Deus para que a profecia se cumpra. Irmão, olha só. O mais difícil não é fazer a nossa parte. O mais difícil é convencer Deus a abrir a sua boca e profetizar sobre a nossa vida. Buscar não é difícil para ninguém. O difícil é a gente tocar no coração de Deus para que Deus abra a boca e a profecia venha sobre nós. Irmão, a gente às vezes é que é corpo mole. Deus só está esperando alguém se levantar para Deus capacitar, irmão. Que você venha ser essa pessoa. Irmão, quando Judas não quer, Matias está só esperando. Olha só. Meu pai. Olha só, irmãos, aí a Bíblia diz algo. Interessante que Jesus foi até eles. Jesus tomou a iniciativa para ver Lázaro. Para ver a família de Lázaro. Mas será que nós temos tomado a iniciativa para ver a face de Jesus? Nós temos feito a nossa parte? Irmão, deixa eu só trazer algo para você entender. A Bíblia diz que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Mas se Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro, por que Jesus não foi?
no mesmo instante. Irmão, às vezes, um amigo meu, um amigo seu, ele se afasta de nós, não é porque não seja mais nosso amigo, é porque ele está fugindo das pedradas. Às vezes um amigo se afasta de nós, não é porque ele não seja mais nosso amigo, ele apenas está fugindo das pedradas. Porque se a gente não tivesse discernimento, a gente julga o irmão sem saber pelo que ele está passando. Não é porque o irmão se afastou um pouquinho que ele não é mais nosso irmão. Às vezes só está fugindo das pedradas dos fariseus. Aí olha só, sabe o que é tremendo? É que mesmo antes de Jesus vir ressuscitar Lázaro, para Marta e para Maria, ele ainda era Senhor. Quando o mensageiro chegou lá, ele diz, Senhor. A primeira coisa que ele diz, você pode ler lá depois em João capítulo de número 11, versículo 3 e 4 ali. Primeira coisa que ele vai dizer é Senhor. E depois que Jesus volta a Betânia, Jesus continua sendo para elas Senhor. Independente da situação, para Marta e Maria, Jesus sempre foi Senhor. Sabe o que é isso? Uma amizade verdadeira. Porque antes da morte era Senhor, durante a morte é Senhor, e depois da morte é Senhor. Irmão, pare e pense comigo um pouquinho. Marta e Maria não poderiam ter murmurado de Jesus? Olha só, quando ele chegou lá na nossa casa, a gente abriu a casa para ele, serviu ele com os que o acompanhavam, e agora que a gente precisou, ele não compareceu. Mas só que elas não fizeram isso. Ele era Senhor antes da morte, foi Senhor durante a morte, e continuou sendo Senhor depois da morte. Essa é a verdadeira amizade. Independente das circunstâncias, Jesus é Senhor. E aí, olha só, versículo de número 2 agora, de João capítulo de número 12. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Olha só que coisa linda. A primeira coisa que eu leio aqui, quando eu leio, a primeira coisa que eu vejo é as bodas do Cordeiro. Dentro desse versículo. Como assim, irmão Dudu? Marta, que estava vivo, Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, sentado à mesa com Jesus Cristo. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro e se encontrarão com ele nas nuvens. Depois nós, o que ficarmos vivos. Marta, a que estava vivo, Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, assentado à mesa com Jesus. A única diferença é que lá é Jesus que vai servir, mas aqui a gente já vê uma tipologia das bodas do Cordeiro. Mas só que tem algo interessante, tem algo mais. Só que agora começa a apertar o negócio. Porque olha só, Lázaro está na mesa e é amigo. Olha só, Lázaro está à mesa e é amigo. Só que Judas também está à mesa e é o traidor. Olha só, aqui é onde eu quero começar a introduzir a mensagem. Lázaro está à mesa com Jesus e é o amigo. Judas está à mesa com Jesus e é o traidor. Irmão, então não é o lugar onde a gente está, mas é o nosso caráter que diz se a gente é amigo ou traidor. Olha só,
Porque os dois estão assentados na mesma mesa, com o mesmo Jesus, só que um é amigo e o outro é o traidor. Então não é o lugar, é o meu caráter. Porque olha só, preste atenção, Lázaro está vindo de um sepulcro e continua fiel. Judas vem das mesas com Jesus e é infiel. Olha só, porque essa mesa não é a primeira que Judas vai se assentar com Jesus. A diferença é enorme. Lázaro acabou de sair de um sepulcro e Judas saiu de outra mesa. Só que Lázaro saiu do sepulcro e continuou fiel. Judas continua sentando de mesa em mesa e continua infiel. Então, não é aonde eu estou, é o meu caráter. Por quê? Para você entender, a mesma explicação que Jesus me deu. Irmão, eu posso entrar em um bar e continuar fiel a Jesus, se eu não beber. Mas eu posso estar dentro da igreja e ser um traidor. Porque não é o lugar, é o meu caráter. Eu posso entrar dentro de um bar com a minha consciência tranquila, ir lá, pegar uma água, entrar no meu carro e seguir viagem. Mas eu posso estar dentro da igreja com a acusação do diabo na minha mente. Porque não é o lugar, é o caráter que conta diante de Jesus. Essa é a diferença, irmão. Porque a mesa é a mesma, a comida é a mesma e o Jesus é o mesmo. Só que um é amigo e o outro é traidor. Aí a pergunta, amigo ou traidor? Quem a gente tem sido para Jesus Cristo? Quem a gente tem sido para o próximo? Amigo ou traidor? Então, irmão, você pode ser fiel sim lá no seu trabalho, se você tiver caráter. Irmão, você pode ser fiel a Jesus no meio de uma sociedade corrupta, se você tiver caráter. Irmão, se a gente velar pela amizade de Jesus, a gente vai ser fiel em qualquer lugar que a gente colocar os pés. Irmão, olha só, tudo que Lázaro passou não foi em vão. A circunstância que trouxe Lázaro a essa mesa foi primeiro passar por um sepulcro. Então não reclame da situação que você está passando. Essa situação vai fazer um dia você se sentar na mesa com Jesus Cristo. Porque para Lázaro chegar nessa mesa, ele teve que enfrentar primeiro um sepulcro. Então toda situação que a gente passa vai resultar nisso aqui, ó, as bodas do Cordeiro. Irmão, que a cada dia a gente venha criar caráter na presença de Jesus. Porque a gente pode estar dentro da igreja e ainda ser o traidor. Porque não é o lugar, é o caráter. É o nosso caráter que conta e não aonde a gente está. Vamos continuar em nome de Jesus. Irmão, agora vamos chegar onde eu quero. Versículo de número 3. João 12:3. Olha só o que diz a palavra aos nossos corações. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, preste atenção, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Olha só, irmãos, já estou me encaminhando para o final, mas eu quero que você preste bem atenção. O que me chamou a atenção nesse versículo foi aonde fala da casa. Irmão, o que vai acontecer aqui dentro dessa passagem, ela ocorre dentro da casa. Ela ocorre dentro da casa de Marta, Maria e Lázaro. Só que temos que ter um discernimento. Irmão, Jesus está na casa,
Marta, Maria, Lázaro está na casa. Mas só que tem um Judas lá dentro. Irmão, não deixe Judas falar mal do irmão dentro da sua casa. Porque agora vai começar. Daqui para baixo vai começar. Porque olha só, o que acontece? Muitas vezes Judas sai da sua casa para vir na minha casa para falar mal dos outros. Pode ver, Judas vai falar mal de Marta, dentro da própria casa de Marta, irmão. Muitas vezes Judas sai de casa para vir na minha casa para falar de você. E eu não posso aceitar isso. Olha só, Judas sai de sua casa para falar mal de Marta para os outros irmãos. Porque olha só, está todo mundo reunido dentro de casa. Só que a gente não pode aceitar Judas fazer isso. A gente tem que ter caráter de Jesus. Por quê? Porque Judas vai falar mal dela dentro da casa dela, irmão. E quantos Judas aparecem dentro da nossa casa para falar mal da gente? Uma das características de Judas é essa. Ter a cara de pau de sair de casa para vir na minha casa para falar mal de mim ainda. Isso é Judas. Isso é traidor e não amigo. Olha só, não deixe Judas tomar a frente dentro da sua casa. Por quê? Olha só o que ele vai dizer no versículo de número 4, vai dizer que Judas quer falar. Não deixe o Judas tomar conta da frente na sua casa. Tenha um pulso firme em você. Porque ele vai querer falar, mas ele não vai falar uma coisa boa, ele vai falar mal. Então não deixe ele tomar a frente. Quando chegar um Judas na sua casa, não deixe ele tomar as rédeas da sua casa. Por quê? Porque Judas nunca vai falar uma coisa boa. Esse Judas aqui não. Nessa circunstância não. E sabe o que é interessante? Irmão, olha só. Judas não fez nada dentro da casa a não ser reclamar. Vou explicar para você, vou dar a revelação para você. Judas não fez nada dentro da casa a não ser reclamar. Porque Lázaro, preste atenção, Lázaro, ele vai testemunhar de Jesus com a sua presença na casa. Por quê? Porque eles iam lá não para ver somente Jesus, mas a Lázaro que o ressuscitou dos mortos. Então Lázaro fez alguma coisa dentro de casa. Marta está servindo. Maria ungiu os pés de Jesus. E o que Judas fez? Comeu e reclamou. É aqueles que não fazem nada dentro da casa e só vivem reclamando. Por isso que eles não podem tomar a frente da casa nunca, porque nunca fazem nada. Só vão lá para reclamar. Já viu? São aqueles que não fazem nada e ainda reclamam daqueles que fazem. Ah, eu acho que devia ser assim, devia ser assado. Irmão, Deus nunca vai entregar a rédea para esses Judas, não. Porque Judas, esse Judas aqui só sabe reclamar. Achou defeito. Sabe por que ele achou defeito? E Maria, sabe por quê? Porque Maria fez aquilo que ele não teve capacidade de fazer. Adorar o nome de Jesus. Então pega uma dica aí para você, ó. Uma característica de Judas, não consegue adorar Jesus. E ainda mais, fica incomodado com a adoração do irmão. Ah, mas por que o irmão grita tanto? Por que ora tão alto? Por que louva tão alto? Por que fala tanto em línguas? Judas não fez nada a não ser a comer e reclamar. Irmão, sabe aquele irmão? Sabe aquela irmã? Que muitas vezes vai na nossa casa, não faz nada e ainda reclama da comida? É o Judas. É o Judas que chegou lá. Irmão, isso é Judas, irmão. Não faz nada e ainda reclama daquele que fez. Irmão, olha só. Agora eu vou começar a trazer para você umas características de Judas. E já me encaminho para o final. Judas é aquele
2 pontos. Que troca a companhia dos discípulos pela companhia dos fariseus. Essa é uma das características de Judas. Troca a companhia dos irmãos pela companhia dos fariseus lá fora. Como eu falei na semana passada, vê o irmão em tudo quanto é lugar, só não vê na comunhão dos santos. Encontra o irmão no mercado, na farmácia, caminhando, mas não encontra na comunhão dos santos. Irmão, para mim, tá? O maior erro, ou melhor, a traição começou quando Judas sabia onde Jesus e os discípulos estavam e ele não quis estar. A traição começou ali, porque ele sabia onde Jesus e os 11 estavam e ele não quis estar. Então tome cuidado com quem você anda, para você não se tornar um Judas da vida. Muitas vezes, a nossa companhia diz aonde a gente vai passar a eternidade. Passa lá na passagem do rico e do Lázaro que você vai entender. Judas é aquele, 2 pontos, que empresta o coração para o diabo para prejudicar o irmão. A Bíblia vai dizer, e tendo posto o diabo no coração de Judas, que o traísse. Só existe traição dentre os irmãos porque alguém empresta o coração para o diabo. Por isso que Tiago diz, fortalecei o vosso coração até a vinda do Senhor. Irmão, quando o nosso coração está fortificado com a graça do Senhor, o diabo não tem espaço. Quando o nosso coração está ocupado com a palavra de Deus, não tem espaço para o diabo. Judas é aquele, 2 pontos, que troca uma amizade por 30 moedas de prata. Irmão, quantas pessoas, quantos evangélicos trocaram a amizade de Jesus por um tique de gasolina nessa política? Quantos evangélicos trocaram a amizade de Jesus por uns 100 reais? Quantas vezes, se a gente não vigiar, a gente troca a amizade do irmão por qualquer 50 centavos? Olha só, Judas é aquele, 2 pontos, que tem o dinheiro, mas não investe no reino. A Bíblia diz, no versículo de número 6, que Judas tem a bolsa do dinheiro, só que ele não está preocupado com o reino, está preocupado com si mesmo. Então Judas é aquele que tem o dinheiro, mas não investe no reino. Irmão, eu vejo aqui, no versículo de número 5, o caráter dos políticos de hoje. Finge se preocupar com os pobres, mas estão querendo pegar o dinheiro deles. Só aparece na nossa porta de 4 em 4 anos, mas estão preocupados com o nosso dinheiro. Na época de campanha, abraça o pobre, beija o pobre, mas depois, na segunda-feira após a eleição, não conhece mais o pobre, porque já quer o dinheiro dele. Olha só, irmão, Judas é aquele, 2 pontos, que só vê defeito no outro. Ele vai dizer que Maria não era para ter feito aquilo, mas quem vai trair Jesus não é Maria, é ele. Ei, Judas é aquele que só vê defeito no irmão. Mas o irmão, e nunca eu, já viu? Judas é esse. Está aqui, está dizendo que Maria fez errado, mas ele o que fez? Vendeu Jesus por 30 moedas. Judas é aquele que diz, mas o irmão isso, o irmão aquilo, mas ele nunca precisa consertar nada. Está cheio de Judas aí dentro das igrejas hoje, né?
Olha só. Judas. Essa é forte, irmão. Judas é aquele, 2 pontos, que recebe o bocado molhado, mas não sabe o seu significado. Irmão, isso aqui é forte. Judas é aquele que recebe o bocado molhado, mas não sabe o seu significado. Quantas pessoas não valorizam aquilo que recebem de Cristo, não sabem o que significa um pão sem fermento, muitas vezes. Judas é esse, porque Jesus deu para ele o bocado molhado, ele só não soube o que significava. Olha só, Judas é aquele, 2 pontos, que fica conhecido como traidor. Irmão, já cansei de trazer aqui vários nomes de pessoas que ficaram conhecidas dentro da Bíblia Sagrada. Mas, e nós? Como seremos conhecidos daqui a uns anos? Quando as pessoas falarem de mim, falarem de você, o que elas vão lembrar de nós? Irmão, infelizmente Judas ficou conhecido como traidor. Eu sou mais João, que ficou conhecido como discípulo amado. Seja você um Timóteo, que venha a ser conhecido como homem de Deus. Irmão, que a gente não venha carregar o peso dessa palavra para a eternidade. Traidor. Já estou encerrando, já estou me encaminhando para o final. Irmão, Judas é aquele, 2 pontos, que o seu fim é uma forca. Irmão, Judas é aquele que o fim dele é um suicídio. E aqui eu não falo só um suicídio natural, eu quero falar do suicídio espiritual. Irmão, quantas pessoas sentaram à mesa com Jesus, comeram do pão de Jesus e saíram para se suicidar. Irmão, deixa eu lembrar de uma coisa que eu lembrei aqui agora. Eu não anotei aqui, mas o Senhor fez eu lembrar. Irmão, isso aqui é muito sério, preste atenção. Judas é aquele que toma a ceia conosco e levanta para nos trair. Amanhã é dia de ceia. Judas é aquele que toma a ceia conosco e levanta para nos trair. E amanhã é ceia. Irmão, já estou me encaminhando para o final. Judas é aquele cujo fim é uma forca, é um enforcamento. Mas só que tem algo interessante, meus pastores que aqui estão. Ninguém levou Judas para se enforcar, ele foi sozinho. Preste atenção. Ninguém levou Judas para se enforcar, ninguém forçou Judas a se enforcar, ele foi sozinho. Então, se eu e você um dia morrermos na fé, não podemos culpar nem Jesus e nem os irmãos, porque Judas foi sozinho para a forca. Irmãos, sabe o que é mais interessante? É que o traidor poderia ter sido Pedro. O traidor poderia ter sido João. Mas sabe por que foi Judas? Pelas escolhas que Judas fez. Irmão, então se um dia a gente fracassar na fé, que a gente não venha botar a culpa em Jesus. Ah, mas foi Jesus. Se um dia a gente se suicidar na fé,
que a gente não venha colocar a culpa no irmão. Ah, me suicidei porque Pedro cortou a orelha de Malco. Isso aí não vai colar. Ó, me suicidei por causa que Tomé não acreditou. Isso também não vai colar. Eu vou terminar com uma pergunta. Você crê, preste bem atenção para você responder para mim. Você crê que a palavra de Deus ainda se cumpre? Quem crê, levanta a mão. Você crê, né? Então deixa eu dizer algo para você. A cada 12 discípulos tem um Judas. Você diz que crê na palavra. A cada 12 discípulos, um é o Judas. Irmão, que não venha ser a gente. Irmão, é sério isso que eu estou falando. A cada 12 discípulos, um é o Judas. Ou falando na linguagem de Jesus, a cada 12 irmãos, um é o diabo. Irmão, então que a gente escolha ser amigo e não traidor. Amém? Se aplaude em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Cada revelação gostosa, hein? Jesus amado. E o pastor Daniel ali batendo cabeça com cabeça. Meu Deus, que coisa gostosa. Meu Deus. Pastor, eu não gostei. Ele está devendo alguma coisa, então. Eu gostei. Benção, que Deus é cada vez vem te usar, meu filho. Meu Deus, amém. Continua assim, em nome de Jesus, que você vai viajar só de avião. Em nome de Jesus. Oh, glória, recebe aí, em nome de Jesus Cristo também. Vai parar de andar de carro, vai andar só de avião. Oh, glória, glória a Deus, que coisa gostosa, meu Deus. Queria agradecer nossos irmãos que estavam conectados através do YouTube. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Não esqueça, amanhã o programa Meio-Dia com Jesus. Você é nosso convidado a partir do meio-dia. E não esqueça, nossos irmãos que estão em casa, amanhã é ceia, em nome de Jesus, tá bom? A partir das 7h30. Você é nosso convidado para estar lá no monte, para a gente servir a ceia, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. De servir a ceia, lavar os pés dos irmãos e cumprir aquilo que Cristo Jesus nos pediu, né? Então a gente vai ser bem lógico naquilo que a gente está servindo a Cristo Jesus, vamos cumprir o que Ele disse. Ele disse, bem-aventurados sois vós se fizerdes isso, como Ele diz em João 13. Então a gente quer ser bem-aventurado, a gente vai fazer, servir a ceia, lavar os pés dos irmãos e só glorificar o nome santo do Rei. Então eu quero agradecer nossos irmãos que estão no combate junto com a gente, o profeta Coge, nossos irmãos lá de Ceará, no Marcos. Deus abençoe vocês poderosamente, nossos irmãos lá em São Paulo, amém, em Sorocaba. Deus abençoe vocês poderosamente e que o Senhor venha nos dar a oportunidade de a gente estar reunido aqui nesse final de ano, né, para a gente se alegrar no Espírito, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Não esqueça, domingo, você é nosso convidado para estar aqui ouvindo a palavra de Deus a partir das 19h30, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, todo domingo que nos dá, estar aqui pregando a palavra do Senhor. Vamos estar orando pela sua vida. Deus abençoe você poderosamente. Um abraço, um beijão no coração. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome santo do Senhor mais uma vez. Glória a Deus por essa palavra. Palavra de Deus tremenda. Oh, glória.